Olá, sejam todos bem-vindos. Começando mais uma live dessa série sobre temas para uma parentalidade encorajadora. Hoje nós vamos falar sobre a importância da rotina na vida das crianças. Sejam todos bem-vindos e a gente vai bater então um papo sobre rotinas. Por que ela é tão importante, como a gente pode ajudar aí, encorajar os pais a estabelecerem rotinas com as crianças de uma forma mais respeitosa, mais efetiva, né, usando aí os princípios então da disciplina positiva. Contem aqui para mim como que vocês costumam orientar os pais sobre a rotina, para quem é psicólogo, ou para quem está me ouvindo, que é pai e mãe, como que é aí a rotina, é fácil, tem uma rotina estabelecida, uma rotina que funciona aí para a família ou não? Conta aqui para eu saber um pouquinho como que está o cenário de vocês. As rotinas, elas são importantes para todos nós, né? Nós precisamos de uma rotina e uma prova disso é toda essa mudança que a gente viveu desde esse tempo de início da pandemia, quando a nossa rotina foi alterada totalmente aí, né? Para alguns mais, outros menos, mas todos sofreram impacto aí nessa mudança de rotina desde o início da quarentena, né? Não sei como que vocês sentiram essa mudança aí. Para mim fez, né, foi uma mudança muito grande em toda a minha rotina, né? De trabalho, de mobilidade, né? De tudo. Olá, Maria José, seja bem-vinda. Tainara, tem algumas alunas aqui do Encorajando Pais, que bacana que vocês estão acompanhando aí. Hoje é a quarta live dessa série. Todas as lives, para quem não consegue assistir ao vivo, ficam disponíveis depois no canal do YouTube, e são lives de aquecimento para a nossa jornada da parentalidade encorajadora, que vai acontecer no final do mês, entre os dias 27 e 30 de julho. Um curso online gratuito de 4 aulas para psicólogos que querem aprender a encorajar os pais, que querem recursos e ferramentas para trabalhar ali, orientando os pais de maneira mais eficaz, mais efetiva. Então, nós tivemos aí toda a nossa rotina alterada, desde março, né, para alguns um pouco antes, outros um pouco depois. Para mim foi desde o início de março aí que minha rotina foi toda alterada. E isso teve um impacto, né, muito grande na questão da segurança, né, dessa segurança interna. E agora, o que vai acontecer, como vai ser, né? Então, toda mudança de rotina, ela traz esse impacto na vida do adulto também. E da criança ainda mais, porque a criança, ela ainda não tem esse senso de tempo, de espaço, né? Ela ainda não sabe assimilar, não tem tantos recursos para assimilar tudo o que está acontecendo ao seu redor. Então, essas mudanças de rotina para a criança trazem um impacto ainda maior. Então, a gente vê hoje crianças com uma ansiedade mais elevada, crianças que estão apresentando alguns medos, crianças que tiveram algumas regressões de comportamento, né? Tudo isso em decorrência de uma mudança abrupta ali da rotina delas, né? Que não estão mais indo para a escola, não podem mais sair, não podem mais ver outras pessoas, né? Além daquelas da convivência do dia a dia. Então, tudo isso traz ali uma insegurança. E aí a gente precisa da rotina. Então, a criança principalmente precisa da rotina para ter esse senso de segurança, de previsibilidade, de confiança, né? E também que é um ambiente mais calmo. Então, a rotina, ela existe, né? Em algumas famílias, né, para alguns pais, a rotina não é
aquela que eles gostariam que fosse, né? Então é uma rotina muitas vezes que envolve muitas brigas para a hora de acordar, muitos conflitos para fazer o que precisa ser feito, né? Na hora da alimentação, na hora do banho, na hora de dormir, né? Essa rotina aí toda, ela é um pouco conturbada. Então a gente precisa, nós psicólogos precisamos de recursos ali para melhor orientar esses pais, alguns pequenos ajustes que eles podem fazer que já vão contribuir bastante para essa mudança da estrutura ali, da organização familiar, né? Então as rotinas bem estabelecidas, elas trazem para a criança esse senso de pertencimento. A gente veio falando aí a semana toda sobre essa necessidade básica de pertencimento, de importância. Se você está aqui agora e não viu as lives que aconteceram, né, desde segunda, você pode assistir a reprise no canal do YouTube, tá? Depois pode deixar comentários lá também que eu respondo. Então essas rotinas, elas precisam ser bem estabelecidas e elas podem ser estabelecidas de uma maneira respeitosa, de uma maneira gentil e firme. E quando elas são bem estabelecidas, elas também servem como ajudam nessa definição dos limites, né? Nós falamos sobre como estabelecer limites de uma maneira gentil e firme na segunda-feira, e as rotinas elas contribuem para isso também, para estabelecer as rotinas, né? E a gente pode estabelecer rotina junto com a criança para todas as atividades, né? Para como vai organizar ali, como vai fluir o dia da família. E o início ali, como o nosso dia começa, ele acaba ditando o que vai acontecer, como a gente vai se sentir aí ao longo do dia todo, né? Então começar desde cedo uma rotina tranquila ali é muito importante, né? Então nós podemos encorajar os pais para que eles criem rotinas mais harmoniosas e que eliminem essas disputas de poder, né? E que dê a todos os membros ali da família, todas as crianças também, oportunidades, né? Maneiras de contribuir e pertencer. Então essas rotinas, elas podem sim ser estabelecidas de uma forma mais respeitosa. E através das rotinas, as crianças podem aprender a se concentrar nas necessidades da situação, né? E fazer o que precisa ser feito. Então, quando a gente consegue estabelecer uma rotina junto com as crianças, elas desenvolvem, né, tendem a cooperar mais, porque elas entendem a necessidade da situação. É diferente de simplesmente dar comandos, né? Agora você tem que fazer a lição de casa, vai tomar banho, vai escovar o dente, vai comer, vai dormir, vai guardar os brinquedos, vai fazer isso, né? São comandos ali o dia todo. E quando a gente recebe um comando, né, neurologicamente, fisiologicamente, a mensagem que o nosso cérebro envia é resista. Então, quando a gente ouve um comando, gera uma resistência. Nós adultos fomos educados por comandos e nós adultos estamos acostumados com isso. Então, a gente já não percebe tanto essa resistência, dependendo da pessoa que nos dá esse comando, né? Mas ainda assim a gente, né, se chega alguém mandando na gente, né, mandando fazer as coisas, a gente ainda, opa, quem você pensa que é, né, para ficar mandando assim em mim? Ainda gera essa resistência, mas a gente já tem essa flexibilidade do pensamento para, então eu preciso fazer isso, eu vou lá e faço, né? Então, quando a gente desgasta, né, os pais às vezes perdem muito tempo dando muitos comandos para as crianças, entrando em muitos conflitos, né, que geram todo esse desgaste e acaba que interfere aí no funcionamento do dia todo, né? Então, quando a gente envolve as crianças, tem essa rotina estabelecida, ajuda então elas a se concentrarem nessas necessidades.
E aí as crianças também aprendem a ser responsáveis pelo seu próprio comportamento e a se sentirem capazes de cooperar com a família. Então, envolver aí as crianças, né, dividir essa responsabilidade para que isso não fique só, não precise só dos pais. Acho que na primeira live a gente falou sobre esse locus de controle interno, né, sobre o quanto os pais assumem a responsabilidade por controlar o comportamento da criança, por fazer com que as coisas ali aconteçam e entram nessa disputa de poder com a criança. Então, quando a gente divide esse poder com a criança, quando a gente permite que a criança seja responsável pelo seu comportamento, né? Quando ela tem as regras claras, a rotina definida, ela tem uma cooperação e um envolvimento maior, né? As rotinas, por elas trazerem então essa previsibilidade, né, que é importante, esse senso então de segurança e de previsibilidade, as rotinas acabam assumindo o papel de chefe da família. E aí os pais não precisam ficar naquele papel de comando, né? De tem que fazer isso, vai fazer aquilo e aquilo outro, né? Então fica ali mandando o dia todo na criança. Quando tem uma rotina estabelecida, ela acaba sendo a chefe, né? E uma vez eu atendia uma criancinha, ela tinha 5 anos, e numa sessão, né, de orientação aos pais, eu fiz uma orientação deles construírem, que é uma dica que eu vou trazer aqui para vocês hoje também, de construírem ali um quadro de rotinas. E aí essa menininha chegou uma vez na sessão e falou assim, ela me chamava de tia, tem um novo chefe lá em casa agora. Falei, é o quadro de rotinas, ele que manda lá em casa. E a tendência dela, então, aquela resistência que ela tinha, né, para algumas situações, para algumas atividades do dia a dia, baixou muito, porque ela participou ali dessas decisões, dessa construção, e a gente vai falar então sobre isso. Então, uma forma encorajadora de estabelecer as rotinas com as crianças é construindo um quadro de rotinas junto com a criança, né? E não pela criança. Muitas vezes os pais até fazem algum quadro de rotinas, mas eles que colocam lá. Então você tem que acordar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e depois aquilo. Então os pais que colocam ali todas as atividades e só pregam lá na parede para a criança ver e cumprir, né? E isso acaba não sendo respeitoso e nem efetivo, porque as crianças não participaram desse processo, né? Então, quando a gente fala de construir um quadro de rotinas, isso deve ser feito junto com a criança. E aí, qual que é o primeiro passo? Vocês podem começar construindo uma lista de todas as tarefas que precisam ser feitas ao longo do dia, né? Coloca ali. Para crianças pequenas, assim, 2, 3 anos, esse quadro de rotinas ele pode ser construído com algo mais específico, uma situação mais específica. Então, por exemplo, eu atendi um casal que a filhinha de 2 anos e meio tinha muita dificuldade, apresentava muita resistência para a hora de dormir. Então, eles construíram um quadro de rotinas para a hora de dormir. Era algo bem específico, mas ele funciona, a ideia, assim, ela serve para qualquer contexto, e aí só que para crianças pequenininhas o ideal é que seja algo mais específico ou com situações mais macros, assim, né? Alguns pontos, então, algo da manhã, da tarde e da noite. E aí, se a criança apresenta essa resistência em alguma situação específica, faz um quadro específico para aquilo. Então, começa listando todas as atividades que precisam ser feitas e depois, junto com a criança, organiza essas tarefas, essas atividades em um quadro. Faz essa organização ali junto com a criança. Então, vamos supor um quadro de rotinas para a hora de dormir.
Então, o que precisa ser feito para dormir, né? Antes de dormir, antes de deitar na cama? Quais são as tarefas que precisam ser feitas? Então, coloca ali com a criança todas essas tarefas. Então antes precisa tomar banho, escovar os dentes, colocar o pijama, ler uma história, fazer uma oração, né? A rotina ali de cada família. E aí listou essas tarefas. Com as crianças pequenininhas precisa ser em forma de figuras, né? Porque elas ainda, as pré-escolares que ainda não estão alfabetizadas, elas precisam dessas imagens. E quanto menor a criança, mais concreto ela precisa, né? Ela ainda não tem esse pensamento abstrato de imaginar o que vai acontecer, essa noção, né, das coisas. Então ela precisa do visual ali, por isso que é bacana que tenha então fotos, imagens. Tem muitas famílias, né, e na disciplina positiva a gente orienta até que os pais então listaram fez essa lista de tarefas, tira a foto da criança cumprindo cada uma dessas tarefas, né? E aí depois organiza essas fotos da criança junto com ela. Então, tanto faz para os pais se a criança vai pôr o pijama ou escovar os dentes primeiro, né? Isso não importa, ela precisa fazer os dois, mas ela pode escolher de repente o que ela quer fazer primeiro. Ela pode escolher se naquele dia ela quer uma história ou se ela quer ouvir uma música. Então, dar essa liberdade para a criança, né? E aí esse quadro é construído junto com ela. De repente, e aí tem várias formas, né? Esse casal que eu tinha citado, eles fizeram para a filhinha de 2 anos e meio um quadrinho com imantado. Então era imã com várias figuras de menininha assim fazendo cada uma dessas atividades. E aí a criança só construía só organizava o imã das imagens em cada uma na ordem, né, em que as coisas aconteciam. Então isso é muito trabalhoso no início, né, de construir tudo isso, mas é muito efetivo e as crianças se sentem assim empoderadas, encorajadas e a chance, né, dela contribuir, cooperar com tudo aquilo é muito maior, né? Então é bem legal. Para as crianças um pouco maiores, já dá para fazer um quadro mais simples e de repente ela mesma escreve, né? Crianças que já estão alfabetizadas, elas mesmas escrevem ali a organização, o que elas querem. Então faz a lista, conversa com a criança nessa estrutura e aí pode fazer um semanal, né? Aquele quadro, aquela tarefa semanal. Isso ajuda muito também para a criança, para trazer essa segurança, essa previsibilidade com brincadeiras, né? Como eu falei, o quadro, estabelecer as rotinas é bom por conta de estabelecer os limites, né? Então, crianças que tendem a ficar só no videogame, só nos eletrônicos, construir esse quadro de rotinas junto com elas permite que elas escolham outras tarefas, outras brincadeiras que elas... então eu quero jogar videogame por 15 minutos logo depois do almoço e aí um dia sim, um dia não. Então coloca lá no quadro. E aí no dia que eu não jogar videogame, eu vou brincar com tal jogo, eu vou fazer tal coisa, eu vou brincar de outras, de coisas mais de massinha, né? Enfim, dá para colocar ali outros recursos para a criança. Então, ela tem essa visualização, né? Isso é bom até para nós adultos, né? Quando a gente eu sou muito visual, então eu uso um planner que eu preciso ali olhar tudo que vai acontecer na minha semana. Isso me ajuda nessa minha organização interna também. E para as crianças é da mesma forma, né? As crianças precisam desse visual. Então o quadro ele pode ser específico, ele pode ser algo mais abrangente, dependendo da idade e da situação de cada criança.
tirar foto delas, né, fazendo cada uma das atividades, é bem legal, porque elas se veem, né, as crianças gostam de se ver ali fazendo, realizando essas atividades, e elas têm essa associação, então, eu já fiz isso, então isso já faz parte da minha rotina. E aí quando as crianças participam, então, de toda essa construção, elas tendem a contribuir muito mais, a cooperar. Mas é claro que ela precisa de um treinamento também, né? Então não é construir o quadro um dia, colocou lá na parede ou num lugar acessível ali para a criança e esperar que ela faça aquilo sozinha, né? Não, ela precisa, quanto menor, mais acompanhamento do adulto ali, dos pais, ela precisa. Então, ter esse acompanhamento, se a criança esquecer, né, de cumprir uma das tarefas que estava ali na rotina, ou se ela apresentar uma resistência para fazer aquilo que ela havia estipulado, o adulto pode só perguntar qual que é o nosso próximo passo lá no nosso quadro de rotinas, ou qual que foi o nosso acordo, né? O que a gente havia combinado sobre isso. Só com perguntas curiosas, né? Não precisa de sermão, de conflitos, né? de confronto, nada disso. Só com perguntas ali que estimulam essa curiosidade, que estimulam esse pensamento ali, já é o suficiente para ela mudar o foco, né? Muitas crianças apresentam uma dificuldade de transição de uma tarefa para outra, principalmente quando elas estão fazendo algo muito prazeroso, algo que elas gostam, e que depois a próxima tarefa não é algo que não é tão legal assim, né? Para elas, na perspectiva delas. Então, ajuda bastante também nessas transições colocar ali um cronômetro. Sabe aqueles timers que a gente usa na cozinha, né? Tem vários bichinhos assim que dá para colocar ali um tempo. De repente colocar um desse para a criança numa forma lúdica ali de envolvê-la. Então olha, a gente vai colocar aqui o nosso combinado então são 15 minutos de TV, certo? A criança não tem essa noção ainda, se ela é pequenininha, principalmente, ela não tem essa noção de quanto são 15 minutos, né? Mas a gente pode pôr no timer ou mostrar para ela no relógio. No consultório, quando eu atendi as crianças e depois eu passei quando eu comecei só a atender os pais, a orientar isso para eles, aqueles relógios de ponteiro. Então, mostrar para a criança, olha, quando a criança que ia para o consultório, eu sempre mostrava para ela, olha, então a gente vai ficar aqui até o ponteiro grande chegar no 10, né? Geralmente eram horas inteiras, então das 4 às 4h50. Então, quando o ponteiro grande chegar no 10, é hora de irmos embora, combinado? Combinado. Que horas que é a hora da gente ir embora? Sempre validava com elas. Quando o ponteiro chegar no 10. E a criança ia se organizando então naquele tempo, né? No tempo ali nos 50 minutos da sessão. E para os pais em casa eu sempre dava essa orientação também, sempre que a criança estava fazendo, né, nessa rotina, mostrar ali quanto tempo ela ia ficar naquela atividade, né? Isso pode ser combinado antes, né, com as crianças maiores, de perguntar quanto tempo você acha que você precisa para isso, quanto tempo você acha que precisa para terminar o seu dever de casa, quanto tempo você acha que precisa para brincar no videogame, e aí vocês vão fazendo esse acordo, né, ajustando esses limites dos horários. Mas mostrar ali o relógio de ponteiro, ou usar esse cronômetro, né, esse timer, ajuda a criança a ter esse concreto ali acerca da atividade. E aí ela sabe que quando apitou ou quando está perto ali para o tempo acabar, ela já vai se preparando para essa mudança. Então isso quebra um pouco também essa resistência na hora de mudar para uma atividade para outra, né? Principalmente quando elas estão fazendo algo que é muito prazeroso
e que depois né, a criança está lá brincando e aí ela tem que parar de brincar para ir tomar banho. Elas não gostam, né? Ou ela tem que parar de assistir ou brincar ali com a família para ir dormir. Elas não gostam, né? E elas entram nessa disputa de poder. Mas se isso já foi conversado antes, se isso já faz parte, né, dessa construção dos acordos da rotina que ela decidiu, ela fica mais aberta a cooperar, né? Então, essas rotinas, elas podem ser estabelecidas envolvendo também todos os membros da família, como, né, todas as atividades de casa, a refeição. Então, no preparo do almoço, o que precisa ser feito para esse almoço, né? O que cada membro da família pode fazer para cooperar com isso. Então, as crianças já podem fazer parte dessa rotina da organização da casa, do preparo do almoço, de tudo isso. Isso traz, né, aquele senso também de pertencimento, de cooperação, de se sentir útil, se sentir capaz, né? Isso que a gente vem falando aí a semana toda. Muitas pessoas confundem esse quadro de rotinas, né, que nós utilizamos na disciplina positiva com o quadro de incentivos, né? Eu sei que tem muitos psicólogos que acabam utilizando esse quadro de incentivos. Então, para a criança, se ela escovou o dente, tomou banho sem reclamar, se organizou, né? Coloca ali essas tarefas, mas coloca como um quadro de recompensas. Então, para cada dia que a criança fez aquela atividade, ela ganha uma estrelinha, né? Em disciplina positiva, na perspectiva da disciplina positiva, nós não usamos quadros de incentivo, porque nós consideramos isso como não sendo respeitoso para a criança, né? Respeitoso ali porque é como se a gente acreditasse, então, que ela só vai contribuir, que ela só vai fazer algo para ganhar, porque ela vai ganhar algo em troca, ou que ela não é capaz de fazer aquela atividade se ela não ganhar nada em troca. Então fica nessa condicional e fica também muito nesse locus de controle externo, nessa dependência do que se eu vou ganhar uma recompensa ou uma punição para eu fazer o que precisa ser feito, né? Então, em disciplina positiva, nós não usamos quadro de incentivos, porque o nosso objetivo é sempre que ela desenvolva as habilidades a partir de um locus de controle interno, que ela faça o que precisa ser feito, independente de ser punida ou recompensada, né? Então, esse quadro de incentivos, aí, essas estrelinhas, elas até podem ser utilizadas como uma sinalização de mudança de hábito e não porque ela vai ganhar uma recompensa, né? Mas quando a gente, por exemplo, eu tenho no meu planner uma parte de controle de hábitos. Então, atividade física, eu marco lá todos os dias que eu consegui fazer atividade física para depois eu ter essa noção, nossa, eu preciso me empenhar mais, ou nossa, essa semana foi legal, eu consegui fazer as atividades ali que eu me propus, né? Então, é mais para a gente ter essa visualização do nosso progresso e não como para ganhar uma recompensa no final, né? Isso mesmo, Fernanda, essa perspectiva da criação do senso crítico da criança e não por recompensa, é exatamente isso, né? E é claro que toda mudança de hábito, né, às vezes se os pais ali, a família não tem uma estrutura ali da rotina, uma rotina bem estabelecida, né, de uma forma respeitosa, harmônica, e vai mudar, né, não é de um dia para o outro também. Toda mudança de hábito, ela leva um tempo, né, ela requer esse tempo, dedicação, investir esse tempo em treinamento, em acompanhamento da criança, né, para que isso vá sendo reforçado dia a dia. Então, não é
eu construí aqui com meu filho o quadro de rotinas, pus lá na parede e agora eu quero que ele cumpra tudo, né? Não é assim que funciona. A criança no começo ela até vai ter essa empolgação, porque é algo novo e ela gostou e é diferente, mas depois ela vai perdendo esse interesse ali, e os pais que precisam ir resgatando e estimulando, né, a criança. E é importante que os pais valorizem, né, esse quadro, porque se os pais colocam ali e depois nem dão bola mais para ele, a criança vai seguir o mesmo exemplo, né? Então, a gente precisa dessa paciência e desse acompanhamento para que as coisas aconteçam. E então, quando nós usamos, né, por esse quadro de rotinas, por exemplo, quando nós envolvemos as crianças nesse planejamento da rotina, de uma forma gentil e firme, né? Não é deixar que as crianças decidam então como que vai ser a rotina da família, não, os pais precisam ser os líderes, né, da vida dos filhos. Eles continuam tendo esse papel de liderança, mas não precisa ser algo impositivo. Tem coisas que dá para negociar, tem coisas que a criança... e aí o negociar de uma forma respeitosa e não como geralmente acontece nesses conflitos, né? Porque se a criança resiste, se a criança não coopera, se ela... não quer fazer aquilo e é todo dia aquela mesma luta, né, para que ela faça o que precisa ser feito, é porque foi a forma que ela aprendeu, né? Então, para a criança aquilo está funcionando. Então, a gente tem que construir uma nova rotina, novos padrões de relacionamento, de comportamento. E quando a gente consegue essa nova rotina, estabelecer esse novo padrão, as crianças desenvolvem muitas habilidades, né, de vida, e elas levam isso para a vida, como organização, ordem, planejamento, critério, gestão do tempo, né? Para as crianças maiores, esse quadro de rotinas, ele pode conter ali o tempo. Então, quanto tempo você precisa para fazer a lição de casa? Quanto tempo você precisa para organizar seu quarto? Então, vamos ver quanto tempo você acha que precisa para cada atividade. Você precisa ir para sua cama e dormir 8 horas da noite. Quanto tempo você acha que precisa antes para fazer todo esse ritual, né, da hora de dormir? Então, vai construindo isso junto com a criança, e a criança vai desenvolvendo, então, essa habilidade, esse olhar para a organização do dia, para essa gestão do tempo, né, esse planejamento das tarefas. Então, tudo isso é bem bacana ali, que é algo que ela vai levar para a vida adulta. Quando os pais criam a rotina e só querem que a criança cumpra, e não envolvem a criança nessa rotina, a criança fica alienada, né? Então, ela só precisa fazer o que o outro está mandando. E ela vai vivendo assim só, ou vai gerar essa disputa, né, de poder, porque a criança chega um momento que ela quer exercer esse poder pessoal também, então ela não vai aceitar, ou ela vai simplesmente se tornar uma viciada em aprovação, é aquela criança, né, que é boazinha, obediente, mas que também acaba se tornando limitada ali no futuro, de não ter desenvolvido essa capacidade de pensar, de organizar, de proatividade, né, de tudo isso que esse envolvimento na rotina do dia a dia precisa. Então, tudo que acontece na infância não fica na infância, né? Isso a gente sempre está falando por aqui também. Então, envolver as crianças, construir essa rotina junto com elas, traz toda essa organização para a vida delas, né? E elas vão levar isso para a vida adulta, né? Tô vendo que está chegando bastante gente aqui agora. Essa live ela vai ficar disponível no canal lá do YouTube. Se você já está assistindo a reprise aqui pelo YouTube, pode deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo com
com outros psicólogos, outras pessoas que você perceba que tem interesse, né, que seja interessante compartilhar esse conteúdo. Essas lives elas estão acontecendo diariamente às 18 horas e serão um aquecimento para a nossa jornada da parentalidade encorajadora, que vai acontecer nos dias 27 a 30 de julho. Um mini curso ali online gratuito para psicólogos que querem aprender a encorajar os pais a terem mais recursos ali para trabalhar com orientação de pais. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria? O que vocês acharam do tema de hoje? Tem alguma dúvida que gostariam de trazer aqui? Eu vi que teve alguns comentários. A Fernanda falou que está adorando. Que bom que vocês estão gostando. Foram temas, né? Todos esses temas das lives. Amanhã teremos outro tema. Se eu não me engano, é sobre sexualidade ou abuso sexual na infância, como prevenir, como orientar os pais quanto a isso. Na semana que vem, de segunda a sexta, também teremos temas voltados para adolescência. Então, comunicação, como lidar com os vícios, dependência de eletrônicos, diversos temas aí ligados à adolescência. E na outra semana, mais temas aí também. Foram temas sugeridos para o pessoal que já está lá no grupo do Telegram ou do WhatsApp, pessoal que já se inscreveu na jornada da parentalidade encorajadora. Se você não se inscreveu ainda, é só acessar o link que está aqui abaixo ou no meu perfil e entrar nesses grupos, porque lá eu sempre compartilho também todos o material de apoio, o PDF, eu mando o link do YouTube, eu mando, né, mais materiais para o pessoal que está lá nos grupos. Com adolescentes o processo é diferente? Não, Ana, o programa que eu uso, né, do Encorajando Pais, e que é o que eu ensino outros psicólogos, né, que se tornam facilitadores do programa, é a mesma base ali das sessões. O que vai mudar às vezes é mais a linguagem, né, mas é o mesmo processo. Com relação à rotina, né, é claro que daí com os adolescentes pode ser construído esse quadro, né? Às vezes tem muitos pais que usam aquelas lousas brancas e aí o adolescente até para ele se organizar na rotina, mas é esse mesmo processo também de envolver o adolescente, de permitir que ele tenha essa liberdade para escolher, que ele possa contribuir tanto com a casa, que ele tenha essa responsabilidade. E aí com os adolescentes a gente usa muito mais a responsabilidade pelas escolhas que eles fazem, né? Então, se ele tem ali que entregar uma tarefa de escola e aquilo está no quadro de rotinas dele e ele não cumpriu, ele vai ter uma consequência por aquilo, né? Ou ficar sem a nota, ou, né, ter alguma consequência que está relacionada a esse não fazer do comportamento dele. Então, a gente trabalha mais com eles essa responsabilidade também. Edilene, o canal no YouTube é Aline Sestaroli. Se você colocar no YouTube Aline Sestaroli, está lá. No material de apoio que eu envio tem já o link para o canal também. A Andrea falando que teve uma paciente adolescente que ficava horas jogando e não aceitava outras atividades. Às vezes o adolescente já está num grau de desencorajamento ali muito grande, então a gente precisa ir trabalhando diversas questões ali com ele, né? Esse senso de contribuição, essa responsabilidade deles.
Por isso que é importante a gente começar desde cedo com as crianças, né? Envolvendo a criança na rotina da família, né? Seja para a organização da casa, seja na hora do almoço, né? Para uma refeição, a criança já pode ser envolvida. Crianças de 2 anos ali já conseguem ajudar, né? Com algumas tarefas, arrumando a própria cama, né? As criancinhas menores, elas não vão arrumar com a mesma habilidade e perfeição que um adulto, mas do jeito delas, elas já são capazes de contribuir, né? E aí é investir tempo em treinamento para que isso vá sendo estimulado e essa habilidade de arrumar a cama, arrumar a mesa, de organizar a casa, ela vai desenvolvendo essas habilidades, né? Mas o que acontece muitas vezes é que nós adultos, quando criança, a gente não permite que elas ajudem, é uma fase que elas querem muito ajudar, e depois a gente cobra isso na adolescência, né? Mas ele já está com aquele padrão de que é só servir, eu não tenho que contribuir com nada aqui em casa, né? Então é algo que a gente vai mudando também, certo? Gratidão pela presença de vocês aqui. Você que está assistindo a reprise pelo YouTube, curte, comenta e compartilha esse vídeo. E vamos juntos encorajar os pais. Amanhã a gente volta com outra live, outro tema aí para enriquecer os nossos atendimentos. Um beijo e até amanhã.